Tá, mas e aí, Ricardo? Eu tava pensando aqui, cara, mas qualquer pessoa pode lançar, pode fazer o seu lançamento, independente do tamanho da audiência que ela tem? Cara, é muito legal você perguntar isso aí, porque você sabe que eu tô sem carro, né? E eu tava vindo no Uber agora, vindo pra cá e pensando justamente sobre isso. E uma coisa legal é o seguinte, eu mesmo quando começo a fazer alguma live, alguma coisa, no início, eu ficava pensando assim, cara, e vai que entra lá só duas pessoas, três pessoas, e dá desespero isso às vezes, né? E muita gente já me perguntou o que você perguntou, cara. Ricardo, como que eu vou fazer um pitch de vendas, por exemplo, se eu tenho lá 300 seguidores? É o meu caso. Então assim, mas por exemplo, quantas pessoas veem o seu stories? Uma média. Mais ou menos umas 80, 100 pessoas. Então vamos lá, vamos tirar o seu exemplo então. Se você pega 100 pessoas de 300 seguidores, é um terço de pessoas assistindo você. E aí eu quero te perguntar, cara, quantas vezes você juntou 100 pessoas numa sala para ouvir o que você está falando? É raro. É difícil. Então, qual que é o problema das pessoas, Guilherme? A gente está acostumado a olhar a quantidade de views por números. A gente olha lá, 100 pessoas me viram, 80 pessoas me viram. Ricardo, mas só 20 pessoas veem meus stories. Eu não tenho curtida, eu tenho 10 curtidas. E o nosso psicológico fica, nossa, só tem duas pessoas concentradas naquilo que eu tô falando. E na realidade é o seguinte, o dia que a gente aprender que aquilo lá não são views, não são números, não é número 1, não é número 9, não é views número 10, mas ali tem Ricardos, Regianes, tem Guilhermes. Os views são pessoas, não são números. Então assim, se no seu stories, por exemplo, tem lá 100 pessoas que te veem, cara, são 100 clientes, 100 pessoas que pararam no mínimo 15 segundos para te ouvir a ideia que você tem para vender. E você acha que todas essas pessoas que estão te vendo são potenciais clientes? Todas elas são potenciais, não quer dizer que todas vão comprar o seu produto, mas todas são potenciais. Porque o grande lance do marketing digital hoje, cara, que eu vejo, é nós mostrarmos para as pessoas que elas precisam do nosso produto. Existe uma pirâmide invisível, Guilherme, que é assim, lá no topo tem pessoas que precisam do seu produto e elas sabem que precisa. No meio dessa pirâmide tem pessoas que até acham que precisam, mas não estão interessadas. E a grande massa da pirâmide, elas acham ainda que não precisam do seu produto, mas elas precisam. Só que nós ainda não mostramos para elas que elas precisam. E é aquela questão que você mesmo falou. Pegando o meu exemplo, que tem 300 seguidores. Se a gente analisar 100 pessoas desses 300 vendo o meu vídeo, o que eu posto, é algo extremamente grandioso. Basta a gente colocar um zero a mais no final que a gente começa a avaliar essa questão. Vou fazer uma conta idiota aqui, bem idiota mesmo, para quem gosta de matemática. Se seu curso custar R$1.000 e você vender para 100 pessoas, você bate 6 em 7. Fácil. E nós estamos falando a nível Brasil, não estamos falando a nível local. Uhum. Se você vende para 200 pessoas, um curso de R$500, 497, você bate 6 em 7, R$100.000 em 7 dias. Simples assim. Aí as pessoas falam, nossa, 6 em 7, muito dinheiro. Realmente, muito dinheiro é legal isso. Mas, cara, aplica os métodos corretos, você chega lá fácil. Só que a gente fica tão preocupado com números. Só 200 pessoas estão vendo meu story, só 300 pessoas, só 500 pessoas. Cara, é muito melhor você ter 100 pessoas que são comprometidas com você. Pelo menos, eu costumo olhar todo mundo que vê meus stories. E assim, são pessoas fiéis. Uhum. Então, são clientes, o feedback que eu tenho são verdadeiros. Isso é muito gostoso. São clientes que com certeza vão comprar meu curso. E no começo você tinha essa visão de que 100 pessoas era muito? Não, é por isso que eu pensei hoje dentro do Uber. Porque muitas pessoas começaram a me perguntar e eu fiquei lembrando, quando eu também achava isso. A primeira live que eu fiz, teve uma hora que tinha 2 pessoas na live. E me bateu o desespero, que eu fiquei olhando lá em cima lá do negocinho. Cara, eu falei, 2 pessoas olhando? Mas imagina, aí depois aumentou um pouquinho, mas imagina você, são 2 pessoas me assistindo durante 1 hora.
é uma reunião de 1 hora. E eu fechei e é assim, sabe quando você vai para uma reunião e tem 2 clientes nessa reunião e você vai lá e fica 1 hora conversando com eles e no final eles fecham o contrato com você? É o que aconteceu na minha live. Mas vale 2 contratos fechados do que todo mundo vendo e ninguém fechando o contrato. Vamos fazer outra conta idiota. Eu gosto de fazer conta idiota. Imagine se durante o dia, um dia inteiro, 8 horas de trabalho, um trabalho convencional. Se a cada 1 hora eu fecho 2 clientes, eu tenho 16 clientes por hora fechado por dia. Como eu estou falando de conta idiota, quantos vendedores hoje conseguem fechar 16 vendas no dia? Eu estou sendo humilde, estou falando de 2 pessoas assistindo minha live, alguma coisa. Imagina agora a audiência que eu tenho hoje, a audiência que você tem no seus stories, quantas vendas nós podemos fechar. Então, cara, se nós mudarmos a nossa cabeça, dar um clique na nossa cabeça, deixarmos de enxergar views e enxergarmos pessoas, ninguém segura a gente.